Walalembole! Olá, meus manos, olá, minhas manas, sejam muito bem-vindos novamente a este canal. Aleluia, glória a Deus. Como é que vocês estão? Eu estou bem e hoje, assim, eu estou empolgada, porque hoje finalmente vamos começar a nossa pequena série sobre a graça de Deus. Oh, Jesus! Ah, Senhor, que coisa tão preciosa, tão poderosa. E eu oro para que o Senhor derrame o espírito de sabedoria, espírito de entendimento, que abra os olhos do teu entendimento, que possas compreender a magnitude que é a graça de Deus. Eu estava aqui a pensar se eu fazia assim um só vídeo, eu fazia vários vídeos, e um só vídeo ia ficar uma coisa muito longa. Então vou fazer vários vídeos e assim, eu te peço, assiste todos os vídeos. Não fica só no primeiro ou no segundo. Assiste todos os vídeos. Amém? Então vamos lá. Como vocês já sabem, vídeos sem edição. Eu trouxe aqui o meu caderno onde apontei as coisas que eu... Só pus assim os versículos bíblicos, né? Que eu preciso ler. Então, esse primeiro vídeo nós vamos começar com a nossa leitura no livro de Romanos capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 12. Tira a tua Bíblia, por favor, vamos ler. Romanos capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 12. Diz o seguinte, na verdade eu aconselho a ler Romanos inteiro, né? Mas pronto. Pois que somos nós... do versículo 10, ok, estava lendo 9, 10. Como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Estamos a começar com esse raciocínio. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nem um só. E aí ele continua a dar descrição, a falar que a sua garganta é como um sepulcro aberto, e a boca está cheia de maldições, um monte de coisas. Ou seja, para trazer mesmo o entendimento que nós começamos nesse ponto, né? Nós vamos começar sobre esse ponto para entender melhor a graça de Deus, que não é nenhum justo sequer, que assim, são todos pecadores. Vamos ler Isaías 64, 6. Isaías 64, 6 nos diz: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Uau! Essa palavra aqui, até agora nós podemos entender a situação do homem caído. A situação de um homem que tem um coração totalmente de pedra. E tem uma passagem na Bíblia, acho que é em Zacarias, que ele vai falar do coração. E ele diz, compara essa pedra com um diamante. Então, um coração que realmente está distante de Deus. E ninguém, ainda quando nós tentamos fazer as nossas obras de justiça, ainda você vê aquelas pessoas que, por exemplo, deram a sua vida e serviram a causas importantes e fizeram coisas boas, mas estando debaixo da lei, isso é como trapos de imundícia. Trapos de imundícia, sabe o que é trapos de imundícia? Trapos de imundícia é, sabe quando tem aquela tua ferida, todo mundo aqui já caiu de bicicleta, né? Aquela ferida começa a sair sangue, uma coisa assim nojenta, e tu faz o tratamento, pões o curativo, dia seguinte, quando vais tirar a curita, aquela sujidade, a forma que a curita está, aquele é o trapo de imundícia. Então, Deus está nos falando que os nossos atos de justiça, até quando nós tentamos fazer algo bom, são como trapos de imundícia, cheira mal, é sujo, é podre. Isso nos faz entender que quando nós estamos debaixo da lei, não tem a ver com o que você faz. Acho que eu estou olhando para o sítio errado, eu estou olhando aqui para a minha cara, eu devia estar olhando aqui para a câmera, mas amém, me perdoem por isso, mas não tem a ver com o que você faz, não tem a ver com se você
fez um ato bom, se você fez um ato mau, todos estão cerrados sobre esta nuvem de maldição. Todos são pecadores, todos não conseguem manifestar a glória de Deus. Em Romanos 7, 8, o apóstolo Paulo diz o seguinte: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência. Concupiscência são desejos da carne, desejos maus que todo mundo tem, principalmente quando não está assim no Senhor, aqueles desejos que você fala, sério que eu estou desejando? Yeah. Concupiscência. Despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Ou seja, se ninguém te fala que cobiçar é pecado, né? Se você não tem a lei, se você não tem essas regras, então o pecado não te é imputado, logo você não é tido como pecador, porque você não está debaixo da lei, porque você não tem uma série de regras para obedecer. Agora, quando te dão regras para obedecer e você desobedece, aí você é pecador. Então, estamos a construir esse raciocínio sobre que todo mundo é pecador, que todo mundo foi encerrado debaixo da nuvem de maldição, que todos estão nessa... como é que eu posso dizer? Nesse ambiente, nessa zona, né? Então, e vamos só para terminar esse vídeo, que eu quero fazer vídeos curtos. Romanos 3:20 nos diz: por isso, essa passagem vem depois do apóstolo Paulo falar um monte de coisas que de novo é como se ele estivesse a falar Isaías 64:6, que nossos atos de justiça são nada. Se você está embaixo da lei, se você não conhece a graça de Deus, ainda que você fosse lá, Madre Teresa de Calcutá, glória a Deus pela Madre Teresa de Calcutá, né? Não estou a falar dela em si, mas estou a falar dos atos em si. Se você não está debaixo da graça, até aqueles atos são como trapos de imundícia. E ele vai falar: por isso, nenhuma carne, nenhum ser humano será justificado diante de Deus, né? Diante dele, pelas obras da lei, porque está a fazer as coisas que estão na lei. Nenhuma carne vai ser tida como justa por causa disso. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Ou seja, a lei avulta mais o pecado. A lei é santa. Onde é que nos fala isso? Acho que é Romanos 7:12. Assim, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Versículo 13. Logo, tornou-se-me o bom em morte. Então, aquilo que era bom, santo, a lei, tornou então em morte, porque parece que por causa da lei, por estar debaixo da lei, é que as coisas se agravaram ainda mais. De modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Adão, quando desobedeceu, ele não estava necessariamente debaixo da lei de Moisés, mas ele tinha a palavra de Deus, que ele falou para não fazer algo. Então aquilo era uma direção, aquilo de certa forma era lei para ele. E ele desobedeceu, ou seja, ele, né, Eva desobedeceu e chamou também o seu marido para também desobedecer com ela. Então nesse primeiro vídeo eu quero deixar bem claro realmente o estado caído do homem, da humanidade, por causa daquele primeiro pecado. E quero deixar bem claro que quando a pessoa está debaixo da lei, independentemente se você se você tem atos de justiça ou não, se você não tem fé, se você não crê em Cristo, então, meu irmão, é que nem trapos de imundícia. Amém? Esse vídeo vai ficar por aqui. Vou gravar o próximo vídeo. Depois clica aí para assistir a continuidade desse raciocínio. Dá um like, compartilha e vamos lá. Jesus é o caminho, a verdade e a vida.